O que você sabe sobre a Antártida? Um continente vasto, uma terra de gelo e vento inabitada. Ou pelo menos, é o que nos dizem. E se a verdade por trás dessa paisagem fria fosse muito mais complexa e perigosa? Em 1947, uma das maiores expedições militares da história, a Operação High Jump, enviou a Marinha dos Estados Unidos da América ao Polo Sul. A missão oficial: treinamento em clima extremo. Mas a lenda que ecoa por quase 80 anos sugere algo mais. Algo que fez com que a missão, com seus 4.700 homens e 70 navios, fosse encerrada abruptamente e envolta em segredo. O que teria forçado uma frota tão poderosa a recuar? Uma fortaleza nazista secreta, construída com tecnologia avançada? Ou uma entrada para um mundo escondido sob a superfície, uma terra oca que abriga uma civilização que não quer ser encontrada? Por trás das páginas oficiais reside uma história de conspiração, onde o gelo guarda segredos que poderiam reescrever o mapa do nosso mundo. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe. Devido à natureza sigilosa de governos e forças armadas, os registros de operações militares e descobertas frequentemente permanecem ocultos ou são liberados com partes censuradas por tinta preta. Essa falta de transparência, combinada com os mistérios reais que as forças armadas encontram, gera muitas especulações sobre a verdadeira natureza dessas missões secretas e o que realmente foi visto. Esse é o caso de uma conhecida expedição militar americana à Antártida, em 1947. Oficialmente, tratou-se de uma missão de rotina para realizar levantamentos e exercícios de treinamento em clima frio. No entanto, ao longo dos últimos 80 anos, muitos passaram a acreditar que os governos esconderam algo. A teoria é que a Marinha encontrou algo no gelo, seja uma fortaleza nazista secreta, protegida por armas avançadas, ou uma raça de seres antigos altamente evoluídos vivendo sob a superfície da Terra. A seguir, o relato da Operação High Jump e a descoberta da Terra Oca. A Antártida, o quinto maior continente, é um vasto deserto polar de 14 milhões de quilômetros quadrados, localizado no extremo sul do planeta. Apesar de seu tamanho, o continente é quase inabitado, exceto por pinguins, mamíferos marinhos e algumas espécies de musgo. É um dos ambientes mais hostis da Terra, com ventos fortíssimos e temperaturas que podem chegar a menos 89,2 graus Celsius. No entanto, a Antártida sempre atraiu exploradores, pesquisadores e aventureiros do mundo todo, sendo considerada a última fronteira da exploração. Era vista como uma terra intocada, possivelmente rica em recursos naturais, cuja conquista traria grande prestígio e riqueza econômica a qualquer nação. No início do século XIX, as potências europeias lançaram inúmeras expedições para o sul, no que ficou conhecido como a Era Heróica da Exploração Antártica. No início do século XX, houve um novo pico de expedições, com bandeiras britânicas, francesas, belgas, norueguesas, suecas, japonesas e americanas sendo fincadas no continente. Embora nenhuma nação tenha feito reivindicações territoriais formais, algumas mantiveram uma presença semi-permanente, com pequenas bases de pesquisa ou postos de pesca. As expedições norueguesas, em particular, foram bem-sucedidas, mantendo uma frota de baleeiros operando em uma base na costa antártica. Mas entre esses dois períodos, no final dos anos 30, um personagem muito mais sinistro também voltou sua atenção para os recursos do continente: Adolf Hitler. No inverno de 1938, a cúpula nazista sabia que a guerra era inevitável. Por isso, os alemães começaram a buscar meios de autossustentar seus recursos naturais. Como as hostilidades ainda não haviam começado, a Alemanha dependia do comércio para alimentar sua economia e fornecer bens como manteiga e margarina, que dependiam de importações de óleos e gorduras.
Esses produtos seriam certamente cortados assim que as invasões começassem. De olho no sucesso da indústria baleeira norueguesa, os nazistas organizaram uma expedição ao sul, na esperança de explorar as mesmas áreas de pesca antártica. A missão era ultra-secreta e liderada pelo capitão Alfred Richer, um veterano naval da Primeira Guerra Mundial, encarregado de encontrar um local adequado para construir uma base de caça a baleias. A expedição foi realizada com um único navio, o MS Schwabenland, e uma tripulação de 82 cientistas, oficiais e marinheiros, além de 2 aviões anfíbios Dornier. Partindo de Hamburgo, em dezembro de 1938, o Schwabenland chegou à costa antártica um mês depois. Desembarcando em uma área chamada Terra da Rainha Maud por expedições anteriores, a tripulação começou a explorar a região, usando os hidroaviões para mapear a área. Não foi uma tarefa fácil, pois cobriram uma área muito maior que a própria Alemanha. Plantando a bandeira nazista na neve, a tripulação declarou a região como Nova Suábia. Apesar de coletar dados científicos valiosos, a expedição nazista falhou em seu objetivo. Incapazes de encontrar um local adequado para a base, os homens partiram de volta para a Alemanha em janeiro de 1939. Com a eclosão da guerra meses depois, em 1º de setembro de 1939, Hitler abandonou a ideia de manter uma presença na Antártida. Pelo menos, é o que dizem os documentos oficiais. Embora a expedição nazista à Antártida tenha sido supostamente para fins de pesca, isso pode ter sido apenas uma história de fachada para uma operação militar secreta. Alguns especulam que os objetivos da missão eram muito mais obscuros do que simplesmente abastecer as prateleiras alemãs com manteiga. Segundo esses rumores, os nazistas nunca deixaram a Antártida e não planejavam fazê-lo até encontrarem o que realmente procuravam, algo que muitos hoje consideram um mito. Não é surpresa que os nazistas, especialmente Hitler, tinham crenças incrivelmente estranhas. Muitos oficiais de alta patente tinham grande interesse em misticismo, folclore e ocultismo, que serviram de base para seus complexos de superioridade. Uma parte central da ideologia nazista era a existência de uma antiga raça superior, os arianos. O termo ariano se refere a um grupo legítimo de antigos povos indo-europeus, mas foi deturpado pelos nazistas, assim como o símbolo da suástica. Na mitologia nazista, essa versão dos arianos deu origem a todos os aspectos da civilização moderna, desde tecnologia avançada até as artes. Hitler acreditava que os alemães descendiam diretamente dessa raça poderosa e que isso podia ser provado cientificamente, tornando-os superiores aos demais. Os nazistas eram tão convictos que fundaram uma organização, a Ahnenerbe, dedicada a encontrar evidências que validassem essa crença. Apesar de se envolverem em pseudociência, os nazistas dedicaram grandes recursos a essas expedições, mesmo durante a guerra. Mas uma raça antiga de humanos divinos não era seu único foco. Entre suas muitas crenças, havia a Teoria da Terra Oca. Defendida por figuras como Heinrich Himmler, a teoria foi apresentada centenas de anos antes pelo astrônomo e físico inglês Edmund Halley. Em 1692, Halley propôs que a Terra poderia ser uma casca oca de 800 quilômetros de espessura. Dentro dessa casca, haveria 2 outras camadas, cada uma com sua própria atmosfera e um núcleo no centro, todas girando em velocidades diferentes e com seus próprios polos magnéticos. Halley sugeriu que isso poderia explicar leituras de bússola estranhas e que os gases liberados das atmosferas internas formavam a aurora boreal. Nos séculos seguintes, apoiadores de Halley expandiram a narrativa. Um deles foi John Cleves Sims Jr., ex-capitão do Exército dos Estados Unidos da América e veterano da Guerra de 1812. Segundo Sims, o espaço entre as camadas internas poderia abrigar vida ou ecossistemas inteiros, possivelmente até civilizações avançadas. Sims chegou a afirmar que esse mundo invisível poderia ser acessado por 2 grandes aberturas na superfície, uma no Polo Norte e outra no Polo Sul,
escondida sob o gelo antártico. Seguindo essas teorias e seu desejo de legitimar suas crenças, é possível que os nazistas, sob o pretexto de estabelecer uma base de pesca, tenham usado seu tempo na Antártida para procurar evidências da Terra Oca. Ou talvez tenha sido apenas a primeira de muitas expedições secretas destinadas a expandir a presença do Terceiro Reich e transformar a vasta geleira em uma fortaleza impenetrável. Em 7 de maio de 1945, a guerra na Europa terminou com a rendição da Alemanha nazista. Enquanto milhares de soldados alemães marchavam para o cativeiro, alguns membros do Partido Nazista, agora procurados por crimes de guerra, tentaram escapar. Usando redes de fuga, conhecidas como Hatlines, vários oficiais de alta patente foram retirados da Europa pela SS. Uma vez fora do alcance dos aliados, os fugitivos eram colocados em submarinos, U-boats ou outros navios, com destino a paraísos seguros na América do Sul. A especulação sobre a escala dessa operação se intensificou 2 meses após a rendição, quando um U-boat alemão, o U-530, chegou à base naval argentina de Mar del Plata. A chegada do submarino gerou vários rumores, alguns afirmando que ele se rendeu apenas depois de transportar proeminentes figuras nazistas, incluindo Hitler, sua esposa Eva Braun e Martin Bormann, para a costa da Patagônia ou para a Antártida. Cerca de uma semana depois, Ladislas Szabó, um judeu húngaro residente na Argentina, alimentou ainda mais essas teorias. Em um artigo para um jornal local, Szabó descreveu em detalhes a fuga de Hitler e seus colaboradores mais próximos. O artigo de Szabó chocou o mundo, e com a chegada de outro U-boat em Mar del Plata em agosto de 1945, o U-977, as teorias ganharam vida própria. A cada nova versão, a lenda da base nazista na Antártida crescia. Em algumas versões, a base servia como um cofre para as cinzas de Hitler e os tesouros saqueados pelos nazistas. Outros especularam que o regime nazista estava vivo e próspero sob o gelo antártico, construindo uma fortaleza para reconstruir o Terceiro Reich. Embora muitos zombassem dessas alegações, teóricos apontavam para citações supostamente feitas por Karl Dönitz, o comandante-chefe da Marinha Alemã. Segundo os autores Howard A. Buchner e Wilhelm Bernhardt, veteranos da Segunda Guerra Mundial, Dönitz teria dito em 1943: "A frota de submarinos alemães orgulha-se de ter construído para o Führer, em outra parte do mundo, um Shangri-La em terra, uma fortaleza inexpugnável. Para os que acreditam na existência da base, ela é o último reduto de resistência nazista. Abrigo do último batalhão, que estaria pronto para lutar, armado com as mais letais armas e protótipos avançados, alguns movidos por tecnologia antigravidade. Mas, se uma operação tão grande existisse, os inimigos da Alemanha logo notariam e agiriam. A possibilidade de um quarto Reich precisaria ser eliminada imediatamente. É nesse ponto que a história da Operação High Jump começa em 1946, e a história da Terra Oca se aprofunda ainda mais. A Operação High Jump é um fato documentado. Lançada em 26 de agosto de 1946, foi a maior expedição antártica da história. A força-tarefa da Marinha dos Estados Unidos da América era composta por 70 navios, incluindo um porta-aviões, e transportava 33 aeronaves e 4.700 homens. Ao longo de 6 meses, a missão oficial era treinar o pessoal em sobrevivência e combate no clima polar, e testar equipamentos em condições extremas. Além disso, a Marinha esperava determinar a possibilidade de estabelecer bases aéreas e expandir a soberania americana sobre a Antártida. Liderando a expedição estava o contra-almirante Richard E. Byrd, Jr., que já tinha experiência em exploração polar. Em 1926, ele foi um dos primeiros a sobrevoar o Polo Norte, tornando-se um herói nacional e recebendo a Medalha de Honra do Congresso. 2 anos depois, o interesse de Byrd o levou para o sul, onde ele construiu uma pequena base chamada Little America. Essa mesma região
seria o local da Operação High Jump. A linha do tempo histórica indica que a força-tarefa americana chegou à Antártida no final de dezembro. No entanto, a missão, que duraria 6 meses, foi interrompida antes e a frota retornou às águas americanas em fevereiro do ano seguinte. A Marinha justificou o término antecipado, alegando que o inverno antártico chegou mais cedo e as condições se tornaram muito perigosas. Mas, em uma entrevista com o jornalista Levon Ada, publicada no jornal chileno El Mercurio, em 5 de março de 1947, o almirante Byrd teria feito declarações incomuns. Ele teria dito que era imperativo para os Estados Unidos iniciar medidas de defesa imediatas contra regiões hostis. Byrd também teria afirmado que, no caso de uma nova guerra, os Estados Unidos da América seriam atacados por objetos voadores que poderiam voar de polo a polo em velocidades incríveis. No entanto, uma tradução mais precisa do artigo original em espanhol revela que a palavra avião, aeronave, não significa objetos voadores, e a frase não se refere a velocidades incríveis, mas sim a aviões que podem voar sobre um ou ambos os polos. Em 1947, no início da era nuclear, a preocupação de Byrd era claramente sobre um futuro inimigo, como a União Soviética, que pudesse atacar os Estados Unidos da América voando sobre o Polo Norte. Mas para aqueles que interpretaram as palavras do almirante como objetos voadores, a declaração foi vista como um aviso sinistro. O que na Antártida o levou a essa conclusão? A Marinha encontrou algo lá? Algo que representava uma ameaça militar? Segundo um suposto relatório da KGB desclassificado pelos soviéticos em 1991, sim. A Operação High Jump não teria sido um simples exercício, mas uma missão de fachada para localizar e destruir uma base nazista secreta que abrigava aeronaves incrivelmente avançadas. Em 2006, um documentário russo chamado Operação UFO, Nazistas na Antártida, explorou essas teorias baseando-se nesse suposto relatório. O incidente teria começado quando a força-tarefa americana navegava pelo Mar de Weddell. Os marinheiros avistaram 5 luzes que pareciam pertencer a aeronaves não identificadas. As aeronaves sobrevoaram a frota a baixa altitude, exibindo velocidade e agilidade incríveis. Os marinheiros as descreveram como em forma de disco e com padrões de voo agressivos. O que mais chocou foi a suástica visível em suas fuselagens. O capitão do contratorpedeiro USS Brownson ordenou que as aeronaves fossem abatidas. O tiroteio foi seguido por toda a frota, mas os discos voadores contra-atacaram com raios de luz e calor intensos que derretiam e queimavam tudo que tocavam. Capitão, está vendo isto? Meu Deus. Ei, mas o que está acontecendo aqui? Tenho certeza que são os alemães. Águia 1 aqui, base naval. Inimigo avistado às 11 horas, altitude média. Interceptar e abater. Repito, interceptar e abater. Câmbio. Entendido. É hoje que eu pego esses alemães. Isso aqui não está certo. Não consigo despistá-los. Mayday. Base, aqui, Águia 1. Fui atingido. Motor em chamas, perdendo altitude. Todas as aeronaves americanas lançadas para o combate foram rapidamente derrubadas e o contratorpedeiro USS Maddox foi afundado. Os americanos conseguiram derrubar um dos discos voadores, mas a força-tarefa estava em desvantagem e sofria pesadas baixas. Sem outra escolha, a frota sobrevivente recuou para o mar.
O relatório da KGB concluiu que, como a frota americana não conseguiu destruir as fortificações nazistas, o governo dos Estados Unidos da América recorreu a uma abordagem mais devastadora, o bombardeio nuclear. 3 armas atômicas teriam sido lançadas na Antártida, enterrando as fortificações nazistas sob o gelo. A história fica ainda mais confusa. Como explorador proeminente, o almirante Byrd mantinha diários de suas expedições. Com a maioria dos documentos oficiais sobre a Operação High Jump ainda classificados, muitos se perguntam se os escritos de Byrd também foram ocultados. A lenda de um diário secreto de Byrd persiste há anos e vários autores afirmam ter visto seu conteúdo. No livro de Tim Beckley, The Missing Diary of Admiral Richard E. Byrd, um incidente bizarro é detalhado. Byrd, pilotando um avião de reconhecimento sobre o Ártico, Polo Norte, de repente vê montanhas e vales verdes abaixo. Ele descreve a cena em seu diário como algo que nunca viu. A luz nesse novo ambiente era diferente e ele avistou um mamute lanoso vivo. Incapaz de fazer contato por rádio, Byrd percebeu que havia perdido o controle de sua aeronave, que era agora escoltada por 2 aviões com símbolos de suástica. Uma voz em inglês com sotaque germânico se comunicou por seu rádio, garantindo que ele estava seguro. Seu avião foi levado a uma cidade e pousou verticalmente. Byrd e seu operador de rádio foram tratados como convidados, e ele ficou impressionado com a beleza e o avanço tecnológico da cidade de cristal e de seu povo. O almirante foi apresentado a uma figura-chave, o Mestre, que explicou que ele havia sido levado a Ariania, o mundo interior da Terra. O Mestre mostrou que os arianos estavam cientes do mundo da superfície e do almirante. Ele alertou Byrd sobre os perigos da experimentação humana com energia atômica. Explicou que o interesse deles na superfície começou com as bombas atômicas lançadas no Japão, o que os levou a enviar máquinas voadoras, Flugarods, para investigar. O Mestre disse que todos os líderes mundiais já haviam sido contatados, e Byrd foi escolhido como testemunha-chave para verificar a existência do mundo interior e sua raça avançada. A mensagem era de paz. A humanidade não sobreviveria se continuasse com a guerra e o uso de armas nucleares. Segundo o livro, quando Byrd foi escoltado de volta à superfície, o piloto da nave de escolta se despediu em alemão. "Estamos deixando-o agora, almirante. Seus controles estão livres. Auf Wiedersehen." A história do diário secreto de Byrd parece muito com episódios de rádio de ficção científica da década de 1950, como Dimension X. Um episódio de 1950, The Outer Limit, descreve um piloto que encontra uma civilização alienígena que o adverte sobre o uso de armas atômicas. Isso mostra como as ideias sobre guerra, espaço, alienígenas e destruição nuclear eram populares na mídia da época. O problema é que o almirante Byrd não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É fato indiscutível que ele participou da Operação High Jump, que terminou em fevereiro de 1947. Mas seu suposto diário também registra que o voo sobre o Ártico para encontrar os arianos ocorreu no mesmo mês. As fontes indicam que Byrd fez voos sobre o Ártico na década de 1920, mas não há registros de que ele tenha continuado a fazer missões de voo lá depois da Operação High Jump. Isso leva a crer que a história se tornou confusa ao longo do tempo, com fatos e datas sendo distorcidos e com acréscimos fantasiosos sobre a Terra Oca. Outras contradições surgem. No documentário russo de 2006, os pilotos dos discos voadores são hostis, atacando e destruindo navios americanos. Já no diário de Byrd, os pilotos são arianos, pacíficos, que se opõem à guerra. Seria possível que os nazistas encontraram os arianos primeiro e usaram sua tecnologia contra os americanos? O que se sabe é que a Operação Paperclip, que trouxe cientistas nazistas para trabalhar em programas de foguetes e propulsão americanos, só alimentou esses rumores. O suposto diário de Byrd menciona as bombas em Hiroshima e Nagasaki, mas não as que teriam sido lançadas na Antártida para destruir a base nazista.
O mestre Ariano não teria mencionado as mortes de seu povo causadas pelo bombardeio atômico. Além disso, o nome Ariano e a descrição do povo com sotaque alemão se alinham perfeitamente com as crenças de Hitler sobre uma raça superior. Todas essas histórias, o diário de Byrd, o relatório da KGB, o documentário russo, parecem duvidosas. Podem ter sido criadas a partir de fatos documentados e teorias selvagens, mas as contradições são gritantes. Até o voo de Byrd sobre o Polo Norte em 1926 é debatido, pois há discrepâncias entre seu diário e o relatório oficial. Mesmo ignorando os OVNIs e a Terra Oca, a possibilidade de uma base nazista secreta ser o alvo da Operação High Jump também é baixa. A missão ocorreu na área da plataforma de gelo de Ross, enquanto a suposta base nazista estaria na Terra da Rainha Maud, duas regiões diferentes. Uma base militar nazista na Antártida seria muito impraticável, e a única expedição documentada deles foi em 1938 para a indústria baleeira. Os teóricos citam as perdas durante a expedição de 1947 como prova de contato com uma força hostil, mas os registros oficiais apontam para o clima rigoroso como a causa. 3 homens morreram na queda de um avião durante uma nevasca e outro morreu em um acidente de descarregamento de navio. Quanto às 3 bombas nucleares que teriam sido lançadas, a verdade é que testes nucleares, a Operação Argus, ocorreram em 1958, a 2.000 quilômetros da costa antártica, para criar cinturões de radiação que pudessem defender contra mísseis soviéticos. A conexão com a Operação High Jump parece ser uma invenção. Ainda sobre o relatório da KGB, a credibilidade é questionável. Por exemplo, o contratorpedeiro USS Maddox, supostamente afundado, não estava na expedição de 1947. Ele estava em um porto nos Estados Unidos da América. Anos depois, ele se envolveu em um incidente que escalou a Guerra do Vietnã. Ou talvez o relatório se referisse ao primeiro USS Maddox, mas este já havia sido afundado por alemães em 1943, ao largo da costa da Itália. O relatório também cita o porta-aviões USS Casablanca, que nunca participou da operação. O único porta-aviões foi o USS Philippine Sea. Apesar de todas as evidências apontarem para a Operação High Jump como um exercício de treinamento, as teorias sobre a Terra Oca persistem. Os alemães teriam encontrado o mundo escondido e recebido OVNIs? Ou os arianos foram confundidos com nazistas? O próprio almirante Byrd teria confundido o Ártico com a Antártida? O fato é que não há evidências de que ele tenha voado durante a missão, pois ele atuava como oficial responsável. No entanto, um piloto chamado Tenente-Comandante Dave Bunger fez uma descoberta interessante. Em 1º de fevereiro de 1947, ele avistou um lago azul e verde em meio a colinas e gelo. Ao pousar, ele coletou uma amostra e descobriu que era água salobra, indicando que o lago era uma extensão do mar. Essa é a única descoberta durante a operação que se aproxima do testemunho de Byrd sobre montanhas e vegetação. O Centro de Pesquisa Polar e Climática Byrd confirma que não há registros para apoiar essas alegações em seus arquivos. A teoria da Terra Oca é amplamente descartada pela ciência como pseudociência. A ciência nos diz que o interior da Terra não é oco, mas sim composto por crosta, manto e núcleos. O calor e a pressão tornariam impossível a existência de ecossistemas ou cidades. Além disso, imagens de satélite e testemunhos de exploradores modernos não conseguem validar a existência de aberturas nos polos. No entanto, é fascinante notar que a Terra Oca, ou algo similar, aparece em mitologias de várias culturas indígenas. Existem inúmeras teorias sobre criaturas e gigantes vivendo em vastos sistemas de cavernas. Muitos acreditam que os OVNIs não vêm do espaço, mas sim de um ecossistema subterrâneo, emergindo de aberturas que levam para o interior do planeta.
Por que os humanos sempre foram tão obcecados com a ideia de uma terra oca? Sem ter visto com os próprios olhos, não podemos ter certeza do que realmente está debaixo de nossos pés. A história da Operação High Jump e da Terra Oca é uma amálgama de eventos históricos e teorias populares. A expedição nazista à Antártida, em 1938, a Operação High Jump de 1946 a 1947, a fuga de oficiais nazistas, os testes nucleares no Atlântico Sul, combinados com o crescente interesse por viagens espaciais, alienígenas e destruição nuclear na mídia americana das décadas de 1940 a 1960. O fato de o almirante Byrd ser a figura principal na história é um ponto de conflito, já que o diário o coloca no Ártico e na Antártida ao mesmo tempo. É possível que o diário secreto seja uma fraude ou uma fanfiction que esqueceu de se basear na geografia correta. Ainda assim, a mistura de eventos históricos e ficção científica mostra como as narrativas de conspiração se formam. O envolvimento de cientistas nazistas em programas americanos como a Operação Paperclip só adiciona lenha à fogueira. Ainda mais fascinante para os teóricos da conspiração é a cartografia antiga. A história oficial conta que a Antártida é um continente vasto, delimitado por uma plataforma de gelo. Mas e se o próprio formato que conhecemos for um segredo guardado a 7 chaves? Alguns pesquisadores de teorias alternativas frequentemente citam o mapa de Urbano Monte, um cartógrafo italiano do século XVI. Em 1587, Monte criou um mapa-mundi gigantesco, com 60 painéis que, ao ser remontado, formavam um plano esférico de mais de 3 metros de diâmetro. O que torna este mapa tão intrigante é a representação do Polo Sul. Em vez de uma massa de terra compacta, como conhecemos a Antártida, o mapa de Monte mostra o continente como um anel de gelo que circunda o mundo, e dentro desse anel haveria vastas terras e ilhas. Essa representação se alinha perfeitamente com a teoria de que a Antártida não é o fim do mundo, mas sim uma barreira que esconde um ou mais continentes. Essa perspectiva levanta perguntas ainda mais profundas que se ligam diretamente às expedições. Se existirem terras além da Antártida, por que essa informação seria mantida em segredo? E por que vários países assinaram o Tratado da Antártida? O Tratado da Antártida, assinado em 1959, estabelece o continente como um santuário de paz e ciência, proibindo qualquer atividade militar e reivindicações territoriais. Isso aconteceu logo após o Ano Geofísico Internacional, 1957 a 1958, um período de intensa cooperação científica que, curiosamente, foi precedido por uma série de expedições, incluindo a Operação High Jump. A coincidência de datas é vista por muitos como uma evidência de que os países sabiam de algo que não queriam que o público soubesse. A teoria aqui é a seguinte: em vez de uma simples corrida científica ou uma missão de treinamento, as expedições como a High Jump podem ter tido um objetivo oculto: explorar as fronteiras e talvez encontrar as terras representadas no mapa de Monte. A urgência de assinar o Tratado da Antártida, logo depois das expedições, sugere que algo foi descoberto, algo tão importante e potencialmente disruptivo que as grandes potências mundiais decidiram agir em conjunto para proteger a informação e impedir que a Antártida se tornasse um palco de conflito. Em vez de uma base nazista ou seres antigos, a descoberta pode ter sido algo ainda mais monumental: a confirmação de que a cartografia antiga, com suas terras misteriosas, estava correta. Se a informação se tornasse pública, poderia desestabilizar a ordem geopolítica e a nossa compreensão de geografia e história. A proibição de atividades militares e o controle sobre as pesquisas científicas seriam então uma maneira de manter o segredo e garantir que apenas os signatários do tratado tivessem acesso à área. O que foi descoberto? Os documentos oficiais não dizem, mas a especulação permanece. Vastos recursos, uma geografia secreta ou algo ainda mais inexplicável.
Nossa busca pela verdade nos levou do gelo da Antártida aos mapas de Urbano Monte, passando por lendas sobre nazistas e cidades escondidas. Mas, no final das contas, o que diferencia um fato de uma fantasia? A história da Operação High Jump da Terra Oca é um fascinante quebra-cabeça. Talvez seja apenas uma lenda urbana, uma mistura de fatos históricos reais com o medo da Guerra Fria e a fascinação humana pelo desconhecido. Por outro lado, o Tratado da Antártida, assinado logo após uma série de expedições militares, continua a alimentar a suspeita. É a prova de que algo foi descoberto ou apenas um acordo para manter a paz em um continente que pode se tornar vital para a humanidade no futuro? A verdade, talvez, esteja em algum lugar no meio. O que é real e o que é invenção? Isso depende do que você escolhe acreditar ou até onde está disposto a ir. Se você gostou deste conteúdo e quer mais abordagens como esta, que misturam história, lendas e o inexplicável, não se esqueça de curtir este vídeo. Para não perder nenhuma nova jornada por segredos e conspirações, inscreva-se no canal Guerra Estranha e ative o sininho. E se você tem uma teoria sobre o que realmente aconteceu na Antártida, deixe seu comentário abaixo. Curta, comente e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos. Assista também a este próximo vídeo, onde militares ficaram frente a frente com um Nefilim nas montanhas do Hindu Kush, no Afeganistão.